todas e para todos. Nosso assunto hoje é sobre a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. Isso vai ocorrer no início do século XVII, a partir aí de 1607, quando os ingleses aportam no litoral atlântico da América do Norte, hoje mais precisamente na região do estado da Virgínia, né? Funda ali a primeira colônia. Vou compartilhar com vocês o PowerPoint para a gente poder seguir o roteiro e assim melhor nos situarmos, né, nesse trabalho de hoje. Aguardando aqui a abertura. Não é bem isso aqui. Perfeito, perfeito, mas saiu. Vou voltar aqui de novo. Está um probleminha aqui. De compartilhamento. PowerPoint. Dependência das 13 colônias. Pronto. Deu certo. Vamos lá. Então, a independência das 13 colônias. Compartilho com vocês aqui o nosso mapinha. Esse mapa para nós situarmos, né? Hoje, o atual Estados Unidos, essas colônias estão situadas na costa atlântica, né? E é chamada assim as 13 colônias porque à véspera, ou às vésperas do movimento de independência, eram 13 as colônias inglesas na costa atlântica do atual, da América do Norte, o atual Estados Unidos. Então, falar um pouco aí desse segundo movimento, desse segundo quadro da estrutura colonial. Nós temos, desde o início do século XVII, presença de algumas expedições patrocinadas pela Inglaterra. A Inglaterra, como sabemos, ela sai para o sistema colonial, para ampliação do seu comércio colonial tardiamente, posterior aí a Portugal e a Espanha, né, que já estavam consolidados aqui no continente americano. Em tese, a América do Norte pertence aos espanhóis pelo Tratado de Tordesilhas, mas a Espanha não teve muito interesse em colonizar a parte da América do Norte, limitando-se à parte da América Central, das ilhas do Caribe, né, ao sul da América do Norte, a região da Flórida, presença espanhola, mas a parte norte da América, essa não os espanhóis não tiveram muito interesse, né? Inclusive porque estavam ocupados com o grande processo colonial e a exploração colonial na América Central e na América do Sul. Então, aproveitando dessa presença, os ingleses montam as suas primeiras colônias, né, na América do Norte, na região atlântica,
E nós vamos ali ver ali uma variedade grande de estrutura colonial, diferente da colonização empreendida por espanhóis e portugueses. Por exemplo, nas colônias do norte, e ela surge a partir de 1620, quando um grupo de peregrinos fugidos, né, da perseguição religiosa na Inglaterra, eles tentam ir para a região da Virgínia, região ali ao sul, né, do continente norte-americano, mas acabam aportando na região de Massachusetts, ao norte, e ali começam os peregrinos do Mayflower, começa uma colonização nas chamadas colônias do norte, também chamadas de colônias da Nova Inglaterra. Então, nós vamos ver essas colônias do norte, as colônias centrais e as colônias do sul. As colônias do norte, as colônias, são colônias que de relevo muito montanhoso, né? Muito frio. Ali habitavam índios, né? Que viviam da coleta, né? Da caça e da pesca. Eles vão empreender aí o que nós chamamos de colônias de povoamento, ou enraizamento, que eles vêm para ficar, para montar um novo país, né? Uma nova terra, uma nova sociedade. Então, são chamadas as colônias de povoamento ou enraizamento. E a estrutura montada nessas colônias é uma estrutura baseada nas pequenas propriedades, né? Numa economia de subsistência, ou seja, você planta ali para o gasto, pequena quantidade de excedente para a troca. Né? Basicamente, a mão de obra é livre. Muitos desses colonos vêm, né, montar essas pequenas propriedades. Outros vêm no chamado sistema de parceria, né? Essa parceria por servidão, durante algum tempo, 4 anos, 7 anos, eram bancados lá pelos que os traziam para o continente, trabalhavam ali, depois recebia parte da terra ou estava livre para ocupar o pedaço de terra, viviam ali da pesca, né, em pequenas propriedades, plantando ali gêneros alimentícios europeus, trigo, a cevada, né? O inverno muito rigoroso, pouca época do ano de produção, então eles vão atentar mais para a construção naval e um comércio marítimo indireto, o que eu chamo de comércio marítimo indireto. Comércio intercolonial, né? Importante ressaltar para vocês que cada espaço desse, ali no continente da América do Norte, eram basicamente colônias de particulares. Nós vamos falar isso um pouquinho para frente. Você tem 3 tipos né, de colonização, no sentido político, mas cabe lembrar que cada uma dessas colônias elas possuía uma certa autonomia. Afinal de contas, a Inglaterra estava muito mais envolvida lá no continente americano, no continente europeu, com as guerras contra a França, especialmente, né, internas, para segurar o seu absolutismo, a sua centralização política, e pouca importância no sentido administrativo, deu a essas colônias. Então, esses colonos que aqui chegam, eles têm uma certa autonomia em relação à metrópole. Né? As colônias centrais, a partir aí da colônia de Nova York, desde o princípio tem uma presença lá anterior dos holandeses, chegam ali, os ingleses compram a região, né? E montam ali uma colônia, e essa colônia também se espalha, outras colônias virão, chamadas colônias centrais, que também têm a mesma característica de colônias de povoamento, de enraizamento, uma mão de obra livre, né? Já agora com um relevo melhor, com estações do ano mais definidas,
já praticam uma agricultura extensiva, uma agricultura comercial, ou seja, para ser vendida, né? Destaque a produção do trigo, que é a principal produção nessa região. Já tem o milho também, mas o trigo é, né? É, é uma região com bons rios, né? Rios navegáveis, etc. Então, montam estrutura naval. Já surge aí nessas colônias uma atividade manufatureira, né? Afinal de contas, nós estamos em pleno desenvolvimento, em pleno desenvolvimento da manufatura, né? Começada a Revolução Científica na Inglaterra, e isso chega à América também pelos seus colônios. Nas colônias do Sul, por serem áreas assim, de grandes planícies, né? De terras, né? O verão muito mais tempo de verão, terras muito produtivas, já se montou o que nós chamamos de colônia de exploração, ou seja, baseada na grande propriedade, né? Os grandes latifúndios, numa sociedade aristocrática bem estratificada, ou seja, né? O dono de terra, o servo e, e o escravo, optou-se pela mão de obra escrava africana. Então, coloque-se aí também o comércio de escravos, a monocultura, que eles chamar de plantation, né? Especialmente do tabaco e do milho. O tabaco, inclusive, vai ser um dos principais produtos, né? De valor no mercado para exportação, numa economia de exportação mesmo, voltada para o mercado externo, muito mais ligada, então, nesse caso, à metrópole, né? Nesse outro quadro, nós falamos da estrutura social, né, e a estrutura colonial. Então, veja, eu disse para vocês que você tem aí três formas de administração colonial, né? Então, uma sociedade, você tem no topo dessa sociedade os governadores gerais. Ali embaixo, nós estamos falando, por exemplo, que naquelas colônias de, de companhias de comércio, né, onde o comércio se desenvolveu mais, são as colônias do norte. Os governadores eram eleitos pelos próprios colonos, né? E elegiam também os membros das assembleias locais. Abaixo dos governadores, os grandes proprietários de terras, os grandes comerciantes ricos, né? Você tinha aí os pequenos proprietários. Esses já possuíam poder de voto, mas não poderiam ser votados. Os governadores gerais, os proprietários de terras, os comerciantes ricos, esses votavam e eram votados. Os servos por contrato, que não possuíam poder político, né? Viviam ali às migalhas dos seus contratadores, né? E os escravos, abaixo, né? Era a base da sociedade na América do Norte. Assim, especialmente nas colônias do Sul, onde existiam os escravos, né? Nas colônias do Norte, existiam os servos por contrato, mas não existiam os escravos, né? Os escravos não era uma opção de mão de obra. Mas o que nós podemos perceber é que já há na sociedade colonial inglesa na América, a existência de uma vida intelectual, né? Se destaque, por exemplo, já no século XVII, a Universidade de Yale, a Universidade de Harvard, hoje tão famosa a Universidade de Harvard. Então, grandes jornais de circulação. Então, havia já uma elite intelectual antenada com os acontecimentos que ocorriam na Europa, né? E nós vamos ver a questão, por exemplo, da Revolução Científica, do Iluminismo, que vai ter muita importância aí na vida cotidiana e estrutural dessas colônias. A administração política, disse para vocês, as colônias de comércio do norte, elas, né, eram onde exercia o voto, né, eleição dos governadores, membros das assembleias locais. Nas colônias de proprietários, ou seja, colônias que eram de proprietários, é o caso aí, por exemplo, colônia de Nova York, que pertencia à família
York, né? Família nobre na Inglaterra, os governadores eram eleitos pelos próprios proprietários. E nas chamadas colônias régias, e coloca-se aí as colônias, basicamente as colônias do Sul, né, onde havia uma presença maior dos metropolitanos, né, da Inglaterra, um olhar mais atento por causa da produção para a exportação, os governadores eram escolhidos pelo rei. Lembrando a vocês que já ia a partir dos meados do século XVIII, do século seguinte, todas as colônias eram chamadas colônias régias do rei, né? Afinal de contas, já há um destaque nessas colônias de produção, especialmente no comércio. E aí eu vou tratar com vocês no segundo, a partir de agora, no comércio, né? Esse comércio era muito presente nas colônias do norte e nas colônias centrais. As colônias do sul estavam muito mais voltadas para a produção, a monocultura, né? A grande propriedade. E, aproveitando desse chamado comércio intercolonial das colônias do norte e centrais, eles pegavam aí esses produtos das colônias do sul e comercializavam isso no que nós vamos chamar de um comércio interoceânico, um triângulo, né, de comércio. Comércio que se dava com as Antilhas, região ali do Caribe, da chamada América Central insular, né, das ilhas, a África com o comércio de escravos e a Inglaterra com os produtos. Manufatura, exportação das colônias do sul para a Europa, né, a Inglaterra e etc. Eram regidos pela chamada Lei de Comércio, pagavam uma pequena percentual pelo comércio intercolonial e interoceânico. Posteriormente surge a Lei do Melaço, que é uma lei que taxa o produto do açúcar ou e os seus subprodutos. Nós vamos falar disso, que é o caso, por exemplo, você, né? O açúcar e o melaço. O melaço é o pré-açúcar, né? É melado, assim, da cana-de-açúcar, né? Pega isso nas Antilhas, esse melaço é utilizado para a produção de bebida, especialmente do rum, né? E vende esse açúcar, ou rum, né? O comércio de bebida, o açúcar para a Europa, o rum para a troca de escravos na África. Então, a coroa inglesa taxa essa atividade comercial, porque ela é muito lucrativa. E, em determinados momentos, a partir aí do século XVIII, começa uma restrição de manufaturas, ou só se pode fazer determinada quantidade de tal manufatura organizada aí pela metrópole inglesa. Então, nesse quadro abaixo que eu passo para você agora, nós estamos vendo o que nós chamamos de comércio triangular aí. Por exemplo, né, os portos de Boston, Nova York, Filadélfia, né, Charleston. Então, um comércio com a Jamaica, as ilhas das Antilhas, né? Então, veja, por exemplo, o melaço nas Antilhas para a região de Nova York, colônia central, não é isso? E de lá para a África, na costa do Marfim, compra de escravos, não é mesmo? Vejam só, madeira, né? Mantimentos, etc., para a Jamaica. Da Jamaica, um comércio de melaço e açúcar para a Inglaterra, né? Produtos manufaturados da Inglaterra para as colônias centrais, tecidos, ferragens, manufaturados, né? Nas colônias do norte, o peixe, o cereal, madeira e cerrado para a Europa, né? Portugal, Espanha. E aí, ó, tá vendo? Sal, frutas, vinho da Espanha, Portugal para a Inglaterra. Então, havia um intenso comércio. Isso enriqueceu muito essa burguesia colonial americana, né, dos colônios ingleses na América. E é sobre esse olhar que a Inglaterra vai ficar atenta
né? Porque isso está rendendo divisas, né? Capital, excedente de capital, acúmulo de capital para esses colonos. Então, a partir aí da metade do século XVIII, a Inglaterra vai impor um sistema de arroxo, né, de impostos, né, sobre e restrições sobre esses colonos, o que vai, a partir daí, suscitar o que nós vamos chamar de movimento de independência, que é um assunto para nós tratarmos numa próxima aula. Quero agradecer a todos e desejar-lhes uma boa semana de trabalho, né? Despeço de vocês por aqui. Um abraço a todas e a todos.